Vidas que falam. Todas as manhãs com Nicodemos Neves. O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Isaías 50, verso 4. Muito bom dia, querido e queridas que ouvem-nos cada manhã. Estamos quase perto do final desta semana e louvado seja Deus pelo seu cuidado, embora no meio de tanta luta e dificuldade, a mão misericordiosa do Senhor ainda está guiando a nossa história. Por isso convido-te a orar em agradecimento. Pai Santo, que habita nos altos céus, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado porque a tua mão ainda encontra estendida sobre o teu povo, sobre os teus filhos e sobre todos aqueles que buscam o Senhor em espírito e em verdade. Abençoa-nos com a tua palavra. Em nome de Jesus te suplicamos e agradecemos. Amém. O tema de hoje diz-nos escravizado pelo dinheiro. Mateus 26, versos 14 e 15, conta-nos a última fase da história de Judas como discípulo. E a última ação de Judas, antes de ele morrer, foi esta trágica decisão que ele tomou. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? Eu estava lendo a outra versão, né? Que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Esse incidente ocorreu após Judas ser repreendido, quando Jesus esteve na casa de Simão e que foi ungido pela Maria. Judas, não aceitando a repreensão, como nós estudamos ontem, que ele não aceitava as repreensões de Jesus, ele saiu e foi fazer o pacto da traição. Foi a última decisão pior na vida dele. Tudo por causa do dinheiro. Judas tinha naturalmente grande amor ao dinheiro. Sua natureza era de amar o dinheiro. Mas não fora sempre bastante corrupto para praticar um ato como esse. Apesar de amar o dinheiro, gostar de dinheiro, viver quase para o dinheiro, ele não era tão corrupto de tomar essa decisão. Só que alimentara o mau espírito de avareza até que se lhe tornara o motivo dominante na vida. Este que foi o problema de Judas e como é o problema de milhares hoje no mundo. Alimentar o espírito de avareza. Sabe o que é avareza? A mão fechada. Algumas culturas dizem mão de vaca, outros dizem Caim, outros dizem cototô. Há diversas formas de interpretar. Pessoa que não abre as suas mãos em benefício dos outros. O amor de Mamon sobrepujara o amor de Cristo, tornando-se escravo de um vício. Afinal, amar o dinheiro é um vício. Não é só o tabaco que é um vício, não é só a droga que é vício. Amar o dinheiro é um vício. Entregou-se a Satanás. Cuidado. Todo vício, tudo que domina o nosso coração acima de Deus, leva-nos a entregar-nos completamente ao diabo, se não arrependermos, se não nos convertermos. Judas era altamente considerado pelos discípulos, exercia sobre eles grande influência, tinha ele em elevada estima as próprias aptidões e considerava seus irmãos como muito inferiores a si. No discernimento e na capacidade, ele achava que esses não dão nada. Não viam suas oportunidades, pensava, nem se aproveitavam das suas circunstâncias. Judas examinava cada um deles. Esses aí não sabem o que querem. Estão ali como se fosse um boi ou uma boiada, como dizem os brasileiros. A igreja nunca prosperaria tendo como guias homens de vistas assim curtas, dizia Judas, pensava ele. Pedro era impetuoso, agia sem consideração. Isso não dá nada. João, que entesourava as verdades caídas dos lábios de Cristo, era olhado por Judas como um fraco financista.
como é que pode a igreja prosperar com um jovem deste? Nem sabe fazer cálculos financeiros, nem sabe aproveitar, e ainda queria ser o primeiro ao lado de Jesus. Mateus, cujo preparo lhe ensinara a ser exato em tudo, porque Mateus era um financeiro, era coletor, era tão meticuloso em questões de honestidade e estava sempre pensando nas palavras de Cristo, absorvendo-se com elas por tal forma que, segundo o juízo de Judas, não era de confiar que fosse capaz de agir com argúcia e vasto alcance nos negócios, porque Mateus era meticuloso. Não pode faltar um cêntimo, nem aumentar um cêntimo. E Judas, não dá. Há situações que a gente tem que bolar ali, aumentar um zero a mais para ganhar. E vem ter um homem assim. Esse não dá para estar à frente da obra do Senhor. Eu sim. Assim pensava Judas em revista passava Judas em revista todos os discípulos e lisonjeava-se de que a igreja se veria muitas vezes em perplexidade e apuros, não fora sua habilidade como administrador. Exatamente o que hoje passa no meio do povo de Deus, no meio da sociedade. Aqueles que se acham, se eu não estiver lá, nada anda, nada funciona. A história de Judas apresenta o triste fim de uma vida que poderia ter sido honrada por Deus. Judas não foi chamado como discípulo para ser traidor. Aliás, não havia nenhum destino programado para Judas ser traidor. Qualquer um dos discípulos lá poderia ser traidor. Aliás, no fim da história, vamos ver que todos eles traíram Jesus, porque todos fugiram, negaram, abandonaram Jesus. A diferença é que eles fizeram como uma queda na tentação, Judas fez como algo premeditado, calculado, porque no seu coração ele nunca aceitara Jesus. Houvesse Judas morrido antes de sua última viagem a Jerusalém, que teria sido considerado digno de um lugar entre os 12 e cuja falta nunca se faria sentir. Os 12 iam olhar para Judas como um herói, se ele morresse antes de chegar a Jerusalém. Mas não foi assim. A aversão que o tem acompanhado através dos séculos não teria existido, não fosse os atributos revelados ao fim da sua história. Ao fim da sua história, os atributos que ele demonstrou criou uma aversão. Hoje ninguém quer colocar um filho o nome de Judas Iscariote. Embora existem alguns que falam dele como isto e aquilo que escreveu, são teorias e histórias que o diabo inventa. Havia, porém, um desígnio em ser o seu caráter exposto perante o mundo. Seria uma advertência para todos quantos, como ele, traíssem sagrados depósitos, os sagrados princípios de Deus, os sagrados princípios do amor de Cristo. Quando traído, leva-nos a essa desgraça. A Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo diz que todo avarento é um idólatra. É um idólatra. E todo idólatra é um feiticeiro, porque ele adora o diabo. A idolatria é adoração a outro Deus. A lei do Senhor diz, não terás outro Deus diante de ti, ou diante de mim. E quando eu sou um idólatra do dinheiro, um avarento, eu sou um feiticeiro. A única solução é eu converter-me completamente, submeter a Cristo e buscar ter um espírito abnegado. Veja, por 30 moedas de prata, o preço de um escravo, Judas vendeu o Salvador da glória para a ignomia e a morte. Quanto vale o Criador para Judas? Qual era o valor de Jesus para Judas? 30 moedas de prata. Qual é o valor de Jesus para você e eu nesse mundo? Quantos estão rejeitando a Cristo por misérias, mesquinhez desse mundo? A ganância do dinheiro. Em breve, quando sair a lei dominical, que vai proibir as pessoas não vender, não comprar, se não submeter a essas leis, em detrimento da lei de Deus que diz, lembra-te do dia do sábado para santificar. Quantos não vão ser como Judas por causa da ganância? Meu querido, minha querida, se nós não aprendermos a desprender de Deus e a confiar completamente em Deus hoje e agora, nós vamos ser como Judas. Trair os nossos irmãos. Vender novamente. A história de Judas vai se repetir em breve. Quando esta lei que estão atrás dele sair, a lei dominical que o Papa está implorando, os governos estão implorando. Porque essa lei vai levar muitos a condescender com ganância,
com o bem-estar desse mundo em detrimento do céu. Deus nos ajude. Vamos orar fervorosamente para que o espírito de Judas seja desarraigado da nossa alma. Muitos estão hoje presos na mão de Satanás por causa do dinheiro. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude. Ore e peça ao Senhor que desprenda teu coração da ganância, da avareza e das coisas desse mundo, enquanto ainda a graça existe. Uma boa quinta-feira para ti e para tua família. Amém.